Pelo relógio do plenário, do recinto, né? São exatamente 10 horas e 35 minutos. Bom dia a todos presentes, bem como aos internautas que nos acompanham. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Brumadinho, declaro abertos os trabalhos da 17ª reunião ordinária, realizada no segundo período da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2021 a 2024, que está sendo transmitida ao vivo. Ah, não está sendo transmitida não, né, gente? Deu um problema na internet, né, não? A tragédia da Vale, ocorrida em nosso município em 25 de 1 de 2019, completa hoje exatamente 1000 dias. Sendo assim, ao invés de ouvirmos o hino nacional, como de costume, convido a todos para fazer um minuto de silêncio em memória às vítimas da tragédia e em repúdio à notícia publicada no G1 em 19/10, de que o ex-presidente da Vale e outras 15 pessoas indiciadas por homicídio deixam de ser réus. Notícia esta que nos pegou de surpresa e que nos deixa extremamente indignados, como cidadão e como representantes da população do nosso município e de todas as joias que partiram com a tragédia e crime da Vale. Primeiramente, coloco em discussão a ata da 16ª reunião ordinária, ocorrida no dia 7/10 de 2021, enviada previamente por e-mail a todos os vereadores. Em discussão a ata. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou a ata como aprovada na forma original. Destina-se a presente reunião a apreciação dos projetos de lei ordinária 82 de 2021, de autoria do vereador Gabriel, e os projetos 09 e 100 do Poder Executivo. Apreciação de moção e leitura de indicações, além de encaminhamento de vetos à assessoria jurídica para emissão de parecer. Na forma... Tem alguém inscrito? Na forma regimental, passaremos agora aos oradores inscritos para o uso da tribuna popular. Primeiro orador, Edson Murim, falar sobre PL 100. Primeiramente, dirijo ao presidente dessa casa, aos senhores vereadores, demais pessoas presentes. Eu venho aqui em nome da Associação João Fernandes do Carmo, da qual o meu pai foi fundador e eu faço parte dela. Eu vou ler um texto que os senhores já devem estar sabendo, mas que eu acho de relevância para as outras pessoas da cidade que vão tomar conhecimento um pouco da história de Brumadinho. Eu, como historiador, eu gostaria muito que alguma coisa, né, pode advir dessa exposição histórica que eu vou fazer aqui agora.
vimos, através deste documento, trazer à Igreja Câmara Municipal de Brumadinho informações e esclarecimentos sobre uma proposição do Executivo Municipal referente à desapropriação da sede da Associação João Fernandes do Carmo. Para conhecimento de todos, rememorando o histórico dessa associação. A Associação João Fernandes do Carmo foi idealizada no ano de 1956 pelos sócios fundadores Alberto Lourenço, Aníbal Coelho, Antônio Fernandes, Emericiano Parreiras, Geraldo Aguiar, Geraldo Gomes Maia, Gomercino Amorim, Henri Caran, Henrique Tomás, João Fernandes do Carmo, João Teixeira Machado, Joaquim Pedro Maia, Joaquim Rodrigues, Joaquim Secundino, José Augusto da Silva Moreira, José da Silva Fernandes, José Lourenço de Aguiar, José Lourenço Pereira, José Nogueira do Amaral, José Pinto de Lima, José Procópio Rezende, José Teófilo de Souza, Joselino Ernesto da Cunha, Luiz Monteiro Penido, Manuel Antônio Salles, Oliveiro Fernandes, Osório Evangelista, Osvaldo Maciel da Cunha, Paulo Alves Moreira, Pedro Rodrigues Braga, Heberton Moreira, Samuel da Silva, Sidônio José Estevam, Walter Fernandes da Silva e Wilson Lara. A data de constituição dessa associação foi em 17 de julho de 1956. Portanto, ela existe há 65 anos, quando Brumadinho ainda caminhava numa dificuldade por causa da renda do município, que era inexpressiva. Eu até quero apresentar que o meu trabalho de monografia, que está disponibilizado na Biblioteca da Câmara, seja apreciado pelos senhores, porque eu procurei fazer um trabalho voltado não só para o crescimento econômico, mas como também o crescimento do IDH, que hoje é o que mais está vingindo para as políticas públicas do nosso município. Então, se vocês tiverem oportunidade de ler, é uma monografia pequena, mas eu tive o privilégio de ser agraciado com a nota máxima e esse trabalho foi reconhecido na FUMEC, que foi requisitada uma cópia para outra universidade. Continuando aqui, a data da constituição da Associação João do Carmo foi em 56. O senhor João Fernandes do Carmo, sócio idealizador, doou o terreno onde foi construído o hospital, como também outro terreno para a construção de uma escola. As doações, isso aqui eu quero frisar bem, porque muitas vezes o poder público não tinha condição de atender a demanda de Brumadinho. Esses homens benfeitores, os quais sacrificavam nós, enquanto filhos, porque às vezes no Natal nós não tínhamos um presente melhor, uma alimentação, né? Uma roupa. Por quê? Porque nossos pais precisavam construir alguma coisa que amparasse a nossa saúde. As famílias eram muito grandes. Famílias de 10, 12 pessoas, 8 pessoas. Então, você precisava de um hospital. Se adoecia, como é que você ia fazer? Como é que você ia dar um tratamento a uma pessoa? E o mais importante disso aqui, que eu quero ressaltar, é que durante o tempo todo, isso aqui ia atender à pobreza, porque o poder público não tinha condição de atender. Então, eles fizeram isso doando todo mês, ó, toma aqui, igual hoje falo. É muito difícil encontrar pessoas que dariam, por exemplo, R$1.000 todo mês para construir alguma coisa para o bem coletivo. Eu acho muito difícil pegar ali, todo mês, no final do ano, 12 mil. Mas muita gente fez isso. O tanto é que ergueram o hospital e equiparam. Então, eu quero frisar essas coisas, porque faz parte da história, né?
As doações, muitas vezes, eram feitas através de tijolo, areia, cimento, e às vezes, até através da mão de obra própria. Numa assembleia da votação, ficou decidido que a viabilidade do hospital se daria via arrendamento. Isso por quê? Porque a saúde foi tão demandada e a tecnologia foi evoluindo tanto que a fundação não tinha condição de manter tanto material descartável, funcionários, equipamentos, exames de alta complexidade. Aí, numa assembleia, ficou decidido que a viabilidade do funcionamento se daria através de um arrendamento, com a ressalva de que a população carente do município teria assistência gratuita, garantida através dos arrendadores. Então, quer dizer, pobre, rico, feio, bonito, indiferente de qualquer classe social ou condição social, seria atendida. Principalmente a mendigância. Muita gente do Brumado, de Bonfim, de São José, nasceu naquele hospital. Era a única forma de se fazer um parto decente, com médico, anestesista e tudo mais. Então, eu estou reafirmando essas coisas, que eu fiz parte dessa história desde criança. Por volta dos anos 80, a instituição arrendou o hospital para um grupo de médicos, Dr. Antônio Olavo, Dr. João Batista, Dr. Valério, Dr. Mário Lúcio e Dr. Márcio Galete, contando com outros profissionais da cidade nos atendimentos. O corpo médico, inicialmente, foi formado pelo Dr. José Raimundo, que era deputado e médico, o Dr. Emanuel de Souza, que era sobrinho do prefeito de Belo Horizonte, na época, o doutor Roberval, o doutor Rodovaldo e o doutor Omar, que inclusive casou-se aqui em Brumadinho. E o doutor Clóvis, que ficou até o final do arrendamento e se aposentar. Além de outras pessoas, que era o senhor José, um enfermeiro muito bom, a senhora Eni, a senhora Erci Viriato, a dona Antônia Ferreira. Com o advento da Constituição de 1988, na qual todos os cidadãos teriam direito à saúde, educação e assistência social, a municipalidade de Brumadinho encampou o hospital, que passou a gerir a saúde no município todo. A Associação João Fernandes do Carmo, com recursos próprios, em 1999, construiria o prédio da educação, que é aquele prédio que tem acima do hospital. A inauguração deste espaço educacional se deu em 2002, sendo usado pela Escola Padre Vicente Assunção, como também, por um certo período, pela Faculdade ASA. Numa assembleia realizada em 2010, ficou definido em ata que os recursos da Fundação seriam destinados à construção de uma sede própria. Por que a justificativa? Nós não tínhamos onde encontrar, onde reunir, onde guardar todo o acervo de papéis, de contabilidade, de coisas que foram feitas durante esse período. Então, nós falamos, nós precisamos de um lugar, um espaço multimeios em que haveria a sala de reunião, a secretaria, o almoxarifado e uma cozinha completa, na qual nós pretendemos, de acordo com o que já está conversado, estabelecer um curso de educação alimentar e arte culinária. Na oportunidade, eu quero ressaltar aqui que Brumadinho já teve um curso desse e foi muito bom, ajudou muita gente. Não só como ensinar a reaproveitar os alimentos, assim como pratos que são saborosos a preço bem acessível, principalmente cursos direcionados na periferia.
Numa Assembleia de 2010, ficou definido em ata que os recursos da Fundação destinada seria para a construção da sede própria. Hoje, Espaço Sociocultural Arlete Caram Braga, situado na rua João Fernando do Carmo, 112, bairro do Jota, Brumadinho. O nome desta brumadinhense foi escolhido em votação pelos associados por ter sido uma cidadã que prestou relevantes serviços à associação, ajudando no desenvolvimento da cidade enquanto professora no colégio estadual, dentista do SESI e coordenadora do SESI, e dentista aprovada em primeiro lugar no concurso do INSS. Inclusive, o último trabalho dela, essa foi a implantação da saúde bucal em Brumadinho, o qual ela fez esse projeto, se eu não me engano, em 92 e 93, e esse projeto foi aprovado no governo federal, onde todos os postos dentários das comunidades carentes do município foi implantado. Nesse espaço já foram realizados e desenvolvidos vários projetos, a saber, o curso preparatório de assistente administrativo, cujo objetivo era o primeiro emprego para jovens, o curso de automaquiagem para as meninas a partir dos 14 anos, o encontro da terceira idade, que proporciona às pessoas acima de 60 anos ter um lugar para conversar, divertir, dançar, cantar. E um projeto interessante que chama Aceita um Café, onde as mulheres vão conversando, os homens, e elas vão bordando uma toalha de mesa, onde proporciona às pessoas, de um modo geral, um encontro saudável, seja para qualquer faixa etária. O projeto Águia é um projeto também que a gente está com ele parado, porque a gente estava esperando passar a pandemia, que é de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, cujo objetivo é descrever a socialização, conscientização corporal, concentração, defesa pessoal, artes marciais, atendendo um público de 250 crianças. O projeto Atividade em Postos de Encontros para Idosos, com faixa igual ou superior a 60 anos, objetivando proporcionar momentos de recreação, atividades corporais, trabalhos manuais, rodas de conversas e palestras. Lian Gong, prática corporal fundamentada na medicina chinesa, que procura trabalhar o corpo, a mente e a integração com a natureza, estimulando a percepção dos sentidos em busca da longevidade com qualidade. Projeto educacional: proporcionar durante o ano letivo reforço escolar, aulas ministradas no contraturno escolar, visando sanar dúvidas e dificuldades apresentadas pelos educandos, de modo significativo. Além disso, lembramos que a cessão desse espaço para eventos e atividades do município e demais entidades solicitantes, como, por exemplo, a realização de audiência pública para elaboração do plano diretor, cessão do espaço para velório das vítimas da tragédia do rompimento da barragem da Vale. E outros encontros também da Associação Comercial e do Clube Diretores Lojistas de nossa cidade. Portanto, considerando os relevantes serviços prestados por essa associação, a comunidade brumadinhense, considerando os objetivos que sempre foram e continuam sendo cunho de socioeducativo e cultural, considerando uma coisa importante que eu vou destacar aqui. Modelos conhecidos e bem-sucedidos das PPPs, parcerias público-privado, em que tais projetos como Instituto Moreira Salles, Fundação Bradesco, eu citei 2 aqui, mas a gente tem inúmeros projetos que podem ser aprovados por essas entidades. Dentro da importância da responsabilidade social de cada vereador como representante do povo
em valorizar essas parcerias. Eu acho que é um momento interessante para a gente falar sobre isso, que são essas parcerias, onde o terceiro setor vai nos ajudar a caminhar junto com a Câmara. Isso é muito importante. Todos os projetos do terceiro setor estão sendo contemplados, não só a nível do município, mas a nível estadual e federal. E eles estão de suma importância por quê? Não fica com aquele encargo pesado na educação, na saúde e na assistência social, porque muitas vezes o município não dá conta de gerir. Então, a parceria, ela facilita uma entidade igual a Fundação João Fernandes do Carmo continuar com o seu trabalho e fazer as parcerias com o Vale, com o Manesma, com a Prefeitura, com a Câmara Municipal, para ajudar nessa parte social, que Brumadinho não está tendo assim, muita opção. Então, acho que é uma forma da gente fazer esse trabalho conjuntamente. A gente tem muito bons profissionais que já estão aposentados. Eles podem nos dar essa cota de contribuição. Eu mesmo me aposentei. Eu posso dar minha cota como professor, né? Dar umas aulas. No curso de culinária eu pretendo ajudar também. Nós já temos uma pessoa que vai dar o curso. Então, isso tudo é muito importante. Considerando que já houve a desapropriação do prédio da escola Alberto Lourenço Pereira, patrimônio que era da associação, bem como a outra em andamento do lote anexo, considerando que essa sede foi construída para que a Associação João Fernando do Carmo tenha um espaço de referência, onde os membros possam se reunir para propor, discutir, desenvolver os projetos de interesses sociais já citados. Mediante tais considerações e já expostos, solicitamos aos distintos vereadores dessa casa o veto ao projeto da Lei Ordinária 100/2021, de desapropriação da sede dessa associação. Desta forma, estarão preservando e respeitando as iniciativas das lideranças de apoio ao poder público, bem como a memória da cidade de Brumadinho. Porque hoje em dia, eu vou citar aqui só um pequeno exemplo. Essa questão da memória ela é tão importante que a família Gutierrez pegou todo o acervo dela e constituiu um museu lá na Praça da Estação, em Belo Horizonte. Um acervo particular que passou a ser de utilidade pública. Por quê? Para preservar a memória da gente mineira, onde todas as profissões são contempladas. Igual minha professora de arquivos e museu, Edson. Esse museu é um dos mais importantes do Brasil. Por quê? Ele não deve nada ao de Paris. Então, você vê o que está sendo contemplado no meio acadêmico e no meio social. A preservação da memória do povo, da história do povo. Então, ela falou, olha, comparando o de Paris com o de Belo Horizonte é muito melhor. Desta forma, estarão preservando e respeitando as iniciativas das lideranças de apoio público, assim como a memória da cidade de Brumadinho. Na expectativa de contar com o apoio dos vereadores dessa egregia casa, agradecemos e subscrevemos cordialmente em nome da Associação João Fernandes do Carmo. Muito obrigado. Com a palavra, a senhora Mara Caram, falar sobre o PL 100. Bom dia a todos. Eu agradeço o tempo, mas o Edson foi bem completo na fala, e assim, o que a gente pede é esse conhecimento e esclarecimento, né, que vocês tiveram hoje, para que a gente possa continuar, né, a fazer esses projetos, que até hoje foi bem independente, e quem sabe a gente consegue aí algumas verbas que a gente nunca conseguiu.
né? Obrigada. Alessandra Oliveira, falar sobre gabinete. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores e cidadãos que presentes, os que nos acompanham pela TV Câmara, um bom dia a todos. Ontem recebemos com uma profunda tristeza e revolta a notícia de que o Superior Tribunal de Justiça determinou que o processo criminal contra os responsáveis pelo crime da Vale em Brumadinho seja julgado pela Justiça Federal em Brasília. Essa medida, além de promover mais lentidão processual, ainda nos traz um receio ainda maior, o da impunidade. É certo que um pedido feito pela própria defesa dos acusados tem por objetivo direcionar esse processo para o tribunal que seja mais favorável aos réus. Numa clara manobra jurídica de facilitar a defesa dos responsáveis pelo morticínio do dia 25 de janeiro de 2019. Quero acreditar que o Ministério Público de Minas Gerais irá recorrer de todas as formas para que essa decisão seja anulada e esse processo seja julgado em justiça mineira e que os responsáveis sejam penalizados com rigor da lei. Quero acreditar que o STJ estará sensível a esse equívoco e que volte atrás na decisão de federalização desse processo. Quero unir minha voz à dos familiares das joias e demais atingidos pelo crime da Vale, nesse grito desesperado por justiça. Temos que confiar em nossas instituições de justiça, mas temos que nos manter sempre vigilantes para fazer oposição a esse tipo ardil. Hoje completam 1000 dias desse crime. São 1000 dias de dor, de angústias e de impunidade. O sangue daqueles que pereceram nesse crime terrível clama de lama de Vale por justiça. Que esse clamor não seja silenciado. Gente, quando a gente vê os noticiários na manhã, né? Bom Dia Minas, e quando eles alegam que levou para a Justiça Federal porque existe sítio arqueológico, né, que foram realmente identificados, aí a gente vê como que a vida não vale nada, né? E eles estão preocupados quanto que desgaste trouxe para a gente aqui, né? Tanto uma defação danada em relação ao meio ambiente, o mais importante, pessoas que perderam suas vidas, que não voltaram até hoje do trabalho, mães, né, filhos que pedem justiça, e assim, eu me sinto realmente muito constrangida, porque um olhar de uma mãe que perde um filho, muitas das vezes ela não quer os 2 milhões, 3 milhões, ela quer justiça. E quando a gente vê isso aqui, né, que simplesmente é mais um jogo, como se estivesse lidando com uma negociação política, e não com vidas, com pessoas que realmente estão sofrendo, que perderam, né, até a sanidade mental, porque a gente vive aqui na cidade um problema muito sério. Quem acompanhou a apresentação do secretário de Saúde viu o tanto que o CAPS de Brumadinho, quanto que o município está investindo, né, em remédios. E, então, assim, isso cai por terra tudo aquilo que a gente acompanhou do Ministério Público. Então, assim, como que o caso foi acontecido no estado de Minas Gerais, em Brumadinho, eles levam para o lado federal, porque em Brasília tudo pode, né, gente? Lá tem força política demais para manejar, e a gente sabe o tamanho dessa Vale, a gente sabe o poder dessa Vale em relação a tudo. Como a gente está aí, o Daniel, né, está acompanhando lá o processo da doutora, ele é vítima também. Lá na comunidade, a gente também vê a situação, a gente marca uma reunião, eles tratam a gente como se a gente fosse nem uma formiguinha, sabe? Tipo assim, um discurso todo armado, quando eles admitem um erro deles, eles já têm a solução e já volta tudo aquilo assim, tipo assim, que eles as pessoas, fazendo caridade, né? Tipo assim, nossa senhora, a gente está fazendo muita coisa para a cidade. E, na verdade, nos bastidores, a gente vê isso aqui, manobras para a impunidade continuar, que a justiça não seja feita, porque eu entendo que uma mãe, a gente quando fala mãe, porque é amor maior, acho que uma mãe carrega um filho na barriga, acho que todos os envolvidos sofrem muito. Mas quando uma mãe ela depara com uma questão dessa, eu acho que é até uma questão de motivação para a recompensa, quando ela vê que aquilo que provocou, né, o ato
seja punido. O que é punição? Preso. Se alguém mata, até que prove que ele é culpado, ele fica preso. Só com a Vale que não acontece isso. Então, esse é a minha fala de profunda, né, realmente tristeza pelo que está acontecendo, mais manobras, e a gente continua na mesma situação. Obrigada a todos. Vereador Guilherme Moraes, falar sobre mandato. Pedir licença para retirar a máscara. Bom dia a todos os colegas vereadores, pessoas aqui presentes. Hoje eu venho um assunto um pouco triste. Verdade, muito triste, né, que a gente vem vivendo. A gente vive 1000 dias do crime da Vale aqui em Brumadinho. São 1000 dias de impunidade, são 1000 dias de luta, são 1000 dias de um sofrimento que 272 famílias vivem diariamente. E ontem, não sei se vocês acompanharam, a gente teve uma triste notícia do Supremo Tribunal de Justiça anulando a denúncia, que inclusive esse pedido de anulamento foi feito pelo próprio presidente da Vale, o ex-presidente da Vale, o Fábio Chuvasque, pedindo a anulação das investigações do crime da Vale. O processo, a gente sabe que agora ele retornou para a esfera federal, que vive hoje, a gente sabe que lá tem o processo de Mariana, que está há mais de 6 anos parado e vive ainda a impunidade. O nosso gabinete está protocolando hoje, em todas as instituições de justiça, todos os comprometentes que acompanham o acordo global entre a Vale e o Estado, na Fundação Getúlio Vargas, porque a gente sabe que hoje Brumadinho vive a incerteza do auxílio emergencial. Meu telefone é o tempo todo chegando mensagem, nosso gabinete, os assessores, pessoas perguntando, Guilherme, como que vai ficar o auxílio emergencial em Brumadinho? A gente sabe o quanto que ele é importante hoje na reconstrução do nosso município. E é por isso que nós vamos solicitar, exigir de todas as instituições de justiça que o auxílio emergencial ele permaneça da forma que está, que não haja nenhum corte, porque a expectativa é que a Fundação Getúlio Vargas ela inicie os cortes de acordo com as rendas que foram apresentadas no dia do cadastro do auxílio emergencial, em 2019. De lá para cá, muita coisa alterou. A renda de várias pessoas. Tinha gente que tinha uma renda familiar naquela época e hoje não tem. Às vezes tinha um filho que morava na casa junto com os pais, hoje esse filho, por algum motivo, não mora mais. Às vezes ele casou, às vezes ele mora sozinho, às vezes nem mora mais em Brumadinho. Então essas rendas hoje elas não são atuais. Então, nosso mandato, nosso gabinete, está protocolando hoje todas as instituições de justiça para que permaneça da forma que está. Né? Inclusive dos bairros que hoje recebem o valor integral de 100%. Ponte das Almorreimas, Conceição de Itaguá, Residencial, diversos outros bairros que hoje são impactados pela construção da adutora que não ficou pronta. A previsão era ficar pronta no meio do ano, não ficou, jogou para novembro, a gente já viu que agora jogou para dezembro, né, vereadora? E a gente não tem ainda a certeza que irá ficar pronta esse ano. Então a gente está exigindo de todas as instituições de justiça, Fundação Getúlio Vargas, para que permaneça o auxílio emergencial da forma que está. Um outro pedido que o nosso gabinete está fazendo aqui hoje, presidente, é porque do dia 5 ao dia 12, acredito que o vereador Gabriel esteja acompanhando também, outros colegas, haverá consulta pública para a escolha dos projetos que serão contemplados aqui em Brumadinho. A gente está vendo que existe um grande desconhecimento por parte da população e a gente precisa, de alguma forma, como vereadores, como Câmara, informar o que está acontecendo para essas comunidades. Então, nós gostaríamos de pedir aqui o apoio da Câmara, de todos os vereadores, para que a gente percorra em uma reunião pelos distritos, informando a comunidade. Então, gostaria que a Câmara desse esse suporte para a gente poder marcar uma reunião lá em Conceição de Itaguá, uma reunião no Aranha, uma reunião em Casa Branca, nas comunidades maiores também, além dos distritos, São José, Piedade do Paropeba, para a gente informar como que vai estar funcionando
essa consulta pública, informar os projetos, a gente criar, inclusive, uma cartilha, e a gente precisa de um pouco de pressa, presidente, porque, como começa, é do dia 5 ao dia 12, então a gente gostaria até de propor para que comece essa visita nas comunidades na próxima semana. Então, vou apresentar o pedido formal, os vereadores que puderem participar junto com a gente nessa empreitada aí, será de muita valia para que a gente possa aí organizar dentro de cada comunidade, né? O Ivan, por exemplo, lá dentro do Aranha, a gente mobilizar a comunidade para a gente explicar da forma que vai ser, e às vezes até também pedir uma estrutura à prefeitura justamente para as comunidades que não possuem acesso à internet, que não têm facilidade com as tecnologias. A gente sabe que tem muita gente que é idoso e que não vai conseguir votar nesses projetos, então, de alguma forma, a gente disponibilizar dentro do PSF ou dentro da escola uma forma para essas pessoas votarem. Esse voto será através do CPF, né, e o CPF identifica que aquele cidadão ali, ele é do município, porque o CPF está cadastrado já no auxílio emergencial, somente aqueles que hoje recebem o auxílio. Então, muito obrigado, boa reunião a todos. Solicita a secretária da mesa que proceda a chamar os senhores vereadores para verificação de quórum. Presença dos senhores vereadores na 17ª reunião ordinária, realizada no segundo período da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2021 a 2024, aos 21 dias do mês de outubro de 2021, às 10h35, na Estação Cidadania, situada na rua Belmira Silva Moreira, número 85, Coab, Brumadinho. Presidente, Daniel Hilário de Lima Freitas. Presente. Vice-presidente, Emerson Rodrigues de Faria. Presente. Secretária, Alessandra Cristina de Oliveira. Presente. Daniel dos Reis. Presente. Gabriel Augusto Viotti Parreiras. Presente. Guilherme Augusto Braga Moraes. Presente. Ivan Antônio Ferreira Egg. Presente. João Roberto do Carmo Oliveira. Justificado. Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo. Presente. Ricardo de Souza Nunes da Silva. Presente. Valci Carlos Martins. Presente. Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Vanilson dos Santos Porfírio. Justificado. Registrada a presença de 11 vereadores, há, portanto, número regimental. Solicita a secretária da mesa que proceda a leitura das indicações de autoria dos senhores vereadores. Indicações da 17ª reunião ordinária, realizada em 21/10/2021, no plenário da Câmara. Vereadora Alessandra Cristina de Oliveira. Indicação 225 de 2021, que seja realizada a construção de 300 metros de rede para abastecimento de água e instalação de registro para manobra na distribuição de água, assim como disponibilidade de um servidor para cuidar do abastecimento nos bairros Parque das Águas 1 e 2, em Casabranca. Vereador Gabriel Augusto Viotti Parreiras. Indicação 230 de 2021, que sejam implantadas lixeiras públicas em todas as praças da cidade. Vereador Guilherme Augusto Braga Moraes. Número 210 de 2021, que sejam instalados bebedouros em todas as praças públicas do município. Vereador Ivan Antônio Ferreira Egg. Indicação 226 de 2021, que seja instalada uma academia ao ar livre na pracinha do GTA, bairro do Carmo, em Brumadinho. Vereador João Roberto do Carmo Oliveira. Indicação número 234 de 2021, que seja construído um redutor de velocidade lombada na rua Itaguá, 2327, em frente ao bar do Gessi, bairro Grajaú. Vereador Ricardo de Souza Nunes da Silva. Indicação 248 de 2021, que seja feita a instalação de ponto de ônibus em frente ao assentamento Pastorinhas, trazendo mais conforto e segurança a todos que utilizam ele por ser ponto com maior fluxo de pessoas diariamente.
Vereador Valci Carlos Martins, indicação 222 de 2021, que seja feita a extensão de rede nas ruas da comunidade de Paulo Preto com iluminação de LED. Vereador Vanilson dos Santos Porfírio, indicação 183 de 2021, que sejam instaladas câmeras de segurança, monitoramento em todos os espaços públicos do município, como prédios, praças, dentre outros. Presidente, só questão de ordem, eu queria ouvir o plenário, se a gente poderia incluir o requerimento número 24 de 2021, sobre a audiência pública na terça-feira, onde a Copasa ela transmitiu a responsabilidade total do aumento de 25% para 74% da taxa de esgoto, sob a responsabilidade da ARSAI. Inclusive, ela manifestou num ofício que está num processo que a gente está movendo, que ela votou contra e ela entrou com recurso contra. Então, a gente quer ouvir da ARSAI, que fundamentou, que não teve nenhuma consulta, a consulta pública que está lá não tem nenhuma validade. Em votação o pedido da vereadora. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Está aprovado, fica inserido o requerimento número 24, de autoria da vereadora Alessandra. Feita a leitura das indicações, encaminharemos as mesmas ao Executivo. Solicita a secretária da mesa que proceda à leitura do requerimento número 24, de autoria da vereadora Alessandra Cristina. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora que abaixo subscreve, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 7º do artigo 44 do Regimento Interno do Legislativo, combinado com os parágrafos 3º do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal e amparada também pelo inciso 33 do artigo 5º, capítulo 1 do título 2 da Constituição Federal, requer, após tramitação regimental, que seja realizada audiência pública com convocação de representantes da ARSAI, Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, do Governo do Estado, da Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, do Poder Executivo de Brumadinho e dos senhores vereadores, para discutirmos juntos com a população o reajuste da tarifa de esgotamento sanitário cobrado pela Copasa no município de Brumadinho, além de outros assuntos correlatos. Justificativa. Em 23 de nove de 2021, foi aprovado em plenário um requerimento número 18 de 2021, de nossa autoria, no qual solicitamos a realização de uma audiência pública para tratar do assunto em destaque acima, tendo em vista reclamações constantes de toda a população de nosso município que se sentiu lesada diante de um aumento exorbitante da tarifa de esgotamento sanitário, num percentual de 74%, sendo que o município não dispõe de tratamento de esgoto, sendo, portanto, um claro desrespeito e abuso aos cidadãos mandienses. Ocorre que, em atendimento ao requerimento 18 de 2021, foi realizada audiência pública no plenário desta Casa, no dia 19 de 10 de 2021, com a presença de diversos representantes da Copasa, além de alguns vereadores e uma quantidade expressiva de cidadãos de nosso município. Porém, nessa audiência, dentre todas as ponderações feitas pelos representantes da estatal e respostas dadas às indagações da população, foi afirmado expressamente por eles que o reajuste da tarifa de esgotamento sanitário é de responsabilidade exclusiva da ARSAI e que a Copasa só cumpre ordens determinadas pela referida agência. Sendo assim, e conforme combinado na audiência, fazemos o requerimento em questão, contando com o apoio dos novos colegas para a sua aprovação, para que, assim, possamos promover um debate em conjunto com possíveis responsáveis pelo reajuste de tarifa e a população possa ter respostas esperadas e seus direitos garantidos e devidamente respeitados. Câmara Municipal de Brumadinho, 20 de outubro de 2021, vereadora Alessandra Cristina de Oliveira. Em discussão, o requerimento 24. Gente, como eu já tinha dito, né, na justificativa da inclusão do requerimento, na reunião da audiência pública de terça-feira, quem estava presente viu mais uma vez que Copasa, Vale, Sanitur, eles sempre arrumam uma forma de escorrer, né? Pior que sabonete. Então, tudo que era questionado em relação ao cumprimento do contrato, eles jogavam numa comissão paritária, que inclusive eu estou participando dela, que vai se reunir amanhã às 10 horas. E tudo que era relação à taxa, eles jogavam em cima da ARSAI,
que a SAI que determinou. Então, quando eu fui questionando eles, porque eles mandaram uma resposta para o Ministério Público de um processo, de uma apresentação que eu fiz, que eles acham que a promotoria não tem acesso, que a gente não ia pesquisar para ver de onde que eles fundamentaram os dados que eles colocaram. Eles colocaram um link lá, que teve uma consulta pública sobre o reajuste da taxa de esgoto, e que tinha tido participação. Quando a gente foi lá e clicou no link e pegou quem participou, de 72 pessoas, 59 eram funcionários da Copasa ou da Copanor. Então, assim, já tinha interesse na situação. Os outros que participaram, teve um só que participou 3 vezes. Teve prefeitos que participaram, todos contra a unificação da tarifa, todos falando que tem que estruturar, que tinha que melhorar, e mesmo assim, eles reajustaram esse valor, 74%. E a gente tem um agravante muito maior, porque aqui em Brumadinho está sendo comparado com outras cidades que ainda têm ainda um tratamento melhor que o nosso. O nosso é em pequena, só que na sede, alguns bairros da sede, ela cobra 74% para coletar o esgoto da sua casa e jogar no rio, o descarte. Esse rio, que, de certa forma, está garantindo a estatal, que, né, uma empresa mista, que tem lucros, que a gente pode olhar pelo resumo deles do ano, que eles teve lucros, rendendo o quê? Uma garantia para que os acionistas invistam na Copasa, porque se tem um sistema adutora que foi feito agora, tem o sistema do Paropé, você só garante, né, que o sistema é eficiente. Então, a todo momento, a gente fica deparando com situações que a gente é enganado. E quando eu questionei ele sobre que a resolução ela autorizava só, que não era obrigada, que eles poderiam colocar o valor que eles quisessem, né, dentro dos 74%, aí eles falaram que era obrigado, porque senão recebia multa ou, entre aspas, punições. Eu perguntei, então a SAI só quando é contra o povo que ela age? Porque eles não cumprem o contrato com o município desde 2011. E não tem nenhuma punição. Quem está pagando por isso, muitas vezes, é nós, população, que não tem o serviço que o município contratou, e a prefeitura que tem que ficar arcando com caminhões, pipas, né, o tempo todo, perfurando poços artesianos, desgastando muito mais o nosso solo. Então, assim, eu queria pedir o presidente, né, para a gente agilizar essa audiência, porque eu acho que a gente tem que estar no foco, enquanto está o processo no Ministério Público, a gente fundamentar, evoluir o processo, porque a gente não pode chegar, quando se trata Copasa e Vale, um joga para o outro. Agora a Copasa começou a jogar para a SAI também. Então, assim, é importante que a SAI justifique, se não houve perdas, né, ela não tem que equiparar os gastos com investimento em tratamento de esgoto, por que então aumentar? Então é isso, presidente, eu deixo aos vereadores a decisão final. Em discussão, Gabriel. Quero parabenizar a Alessandra pelo primeiro requerimento da audiência pública, por estar insistindo, porque a população de Brumadinho ela espera que a gente faça alguma coisa, mas a gente é muito limitado, a gente não tem o poder de chegar e resolver esse problema. Então, se a solução é através da audiência pública, de chamar SAI, chamar a Copasa, acho que a gente deve isso à população. Então, fica aqui os meus parabéns dos 2 requerimentos da audiência pública, da iniciativa do Ministério Público. Eu acho que é o mínimo que a população espera de nós. Em discussão. Encerra essa discussão. Em votação, requerimento 24, de autoria da vereadora Alessandra. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicita a secretária da mesa que proceda à leitura da moção número 38 de 2021, de autoria do vereador Guilherme Augusto Braga Moraes. Moção de aplausos e congratulações número 38 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador que abaixo subscreve solicita que, após ouvir o soberano plenário dessa casa, que envie moção de aplausos e congratulações ao senhor Maurício Gonzaga Júnior da Silva, por sua dedicação ao time de futebol da Coab, do bairro Conjunto Habitacional Dona Maria Ana de Souza. Maurício Gonzaga Júnior da Silva, morador da Coab desde 2010 e é natural de Santa Luzia. Casado e pai de uma filha, desde o ano de 2018, se dedica ao futebol amador em sua comunidade, levando essa paixão, a arte brasileira, como uma única e excelente opção de lazer no bairro.
Assumiu a reativação da Coab Futebol Clube em 2019, organizando e se doando a limpeza de campo de futebol, apoio para a compra de uniformes, bolas, manutenção do campo, mobilização dos atletas. E neste ano de 2021, o Coab foi campeão da Copa Betim, e com certeza, além da atuação dos atletas, com certeza tem a atuação louvável do senhor Maurício. O futebol, assim como o esporte em geral, constitui uma ferramenta poderosa no processo de inclusão social e escolar de jovens, e a dedicação de Maurício contribui demais para que isso seja sentido e vivenciado pelos moradores desse bairro. Reconhecer essa atitude é incentivo para que outros também o façam e possam fazer a diferença em seus espaços. Diante do exposto, peço a aprovação dessa moção. Câmara Municipal de Brumadinho, em 4 de outubro de 2021, vereador Guilherme Augusto Braga Moraes. Em discussão, em turno único, a moção. Encerra-se a discussão. Em votação, em turno único, a moção. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a moção 38 de 2021, de autoria do vereador Guilherme. Passaremos agora à apreciação dos projetos constantes da pauta, ambos com parecer verbal das comissões. Em discussão, em turno único, o projeto de lei 82 de 2021, de autoria do vereador Gabriel Augusto Viotti Parreiras, que dispõe sobre a denominação de ruas localizadas no condomínio residencial Estância da Cachoeira, situado em Casa Branca, no município de Brumadinho, e da outras providências, o qual recebeu parecer verbal favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação na forma original. Em discussão o projeto. Gabriel. Como eu disse na reunião de comissões, esse projeto já veio a pedido do condomínio, com os nomes que eles queriam, e a gente fez o nosso trabalho dentro do gabinete, a gente mandou o ofício para o planejamento para ver se não constava nenhum nome de rua duplicado. No primeiro projeto tinha 1 ou 2 nomes, a gente tirou de pauta, refez o projeto e colocou ele em tramitação para agora. Nada mais é do que um projeto para que a gente possa dar nome para as ruas de um condomínio aqui em Brumadinho, condomínio residencial Estância da Cachoeira, que fica lá em Casa Branca. Então, o que a gente fez foi só atender um pedido deles, tá? Então, eu queria muito poder contar com a colaboração de vocês para que a gente possa resolver esse problema. Obrigado. Em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, em turno único, o projeto na forma original. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei 82 de 2021, de autoria do vereador Gabriel. Em discussão, em turno único, o projeto de lei, o PLC 09, autoria Poder Executivo, o qual recebeu parecer verbal favorável das comissões de Constituição, Justiça, esse que foi na Educação, também? Não, o 09 não, né? Então, só na Constituição e Justiça. Em discussão em turno único o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação em turno único o projeto na forma original. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em discussão em turno único, projeto de lei número 100, autoria Poder Executivo, o qual recebeu parecer verbal favorável das comissões de Constituição, Justiça, Legislação e Educação. Em discussão em turno único. Gabriel. Esse projeto vai de encontro com o pessoal da Associação João Fernandes do Carmo falou, e pelo meu entendimento, pelo que o Executivo já demonstrou interesse na compra do prédio, eu temo para que a gente aprove a lei, porque na lei não fala para onde o dinheiro vai ser usado. Então, eu temo que a gente aprove, pelo que o jurídico da Associação João Fernandes do Carmo já falou, que a Prefeitura já demonstrou, pelo que o João Fernandes do Carmo já falou, e mais, por tudo que o João Fernandes do Carmo já fez, pelo pedido deles, eu acho que a gente deveria levar em consideração. Então, são essas minhas ponderações. Max. Bom dia a todos, a qual cumprimento o presidente, demais vereadores presentes aqui na casa. Seguindo a linha de pensamento da relatora, deixar claro sobre o meu voto, pois
entendendo as palavras do Gabriel, mas eu voto o objeto. Então, aqui consta um crédito, uma abertura de crédito adicional especial, e não direcionado onde ou o que irá fazer, se é uma desapropriação daquele imóvel. Então, a gente aqui está ciente, e eu, né, busco muito entender o projeto e saber que a gente vota no objeto o que está escrito no projeto. Não é aquela forma de vou desapropriar A, B, C ou D. Então, eu, pelo objeto, e acompanho a relatora. Enerson. Ô, Barrão, mas no projeto, não deixa bem claro, não, mas as respostas que me enviaram é aquele imóvel mesmo, viu? Só para deixar ciente. Não, tudo bem. Só que as respostas que foram até você não chegou até a mim. E o que eu tenho aqui é o projeto 100. Então, o objeto é este. Então, eu não posso votar pelo que respondeu você, que eu não sei. Eu tenho que votar pelo que está vindo à minha mesa e o que está vindo à minha pessoa, que é o projeto 100. Obrigado. A resposta está publicada no site, Barrão. Alessandro. Até 8h30 não estava, não. Que eu consultei, não estava, não. Gente, é só para resumir, né, como fui relatora do projeto, e a gente sempre falou aqui, né, desde a gestão anterior que eu estava, né, desde 2013, que o que é investimento em saúde e educação, a gente tem o maior prazer de votar, e a gente sempre falou que todos os créditos adicionais que mandaram para a Câmara, a gente teve, né, muita presteza para votar, por entender da importância disso. E, assim, o que a gente pode intermediar, igual eu já falei na justificativa nas comissões, o que a Mara me pediu, que a gente levasse a possibilidade de não ser aquele espaço, né, que poderia ser o hotel hospital. Então, assim, a gente encaminhou isso para o Executivo, o Neném, para a Sônia. Esse é o papel, né, a gente escutar, levar, mas, no final da situação, a gente aqui tem que tomar uma decisão a favor ou contra. E, mediante o que foi nos apresentado, hoje a gente precisa de votar a favor, mas que isso não impede, viu, Gabriel, de a gente chegar no governo e tentar fazer. É uma abertura de um crédito que a gente não está comprando nada, está autorizando. Cabe ao Executivo a decisão final do espaço, como vai ser e de como. E, assim, até a legislação veda hoje qualquer tipo de negociação que a Prefeitura possa fazer, porque o ato de desapropriar, ele tem que ser um ato que ele manifesta e a questão tem que ser muito imparcial, né? Então, assim, no mais, agradeço aí o Edson né, o uso foi muito enriquecedor, tinha informações aqui que eu nem sabia, né, mas a Mara justificou que não parte da Fundação divulgar os atos, né, como propagação de uma política futuramente. A Mara também, por ter corrido, é isso mesmo, a gente precisa de expor o nosso lado e explicar. Mas é isso, no mais, meu voto é a favor. Só para a gente entender também, eu acho que não ficou bem claro, ou o Edson ou a Mara puder responder, a Fundação não é favorável ao valor que está desapropriando ou a ceder o espaço independente do valor? A associação, eu acho que ela já fez uma... Tá ligado. Tá, a associação está saindo já com... sem uma das partes que a gente tinha 3 prédios, a saúde, a educação, assistência social. A da educação, nós já fomos desapropriados. Entendeu? Então, eu acho que a nossa colaboração já chegou aí. Eu gostaria que olhasse para outras partes de Brumadinho, onde existe um interesse, inclusive, de vender algumas propriedades. Como exemplo, Clube Recreativo Paropeba. É uma imensidão de lote que tem ali, e os associados lá, os sócios, não têm interesse em manter. Outro, Vereda Clube de Brumadinho, também tem interesse na venda. Então, são outros locais que existe interesse. Nosso não existe interesse nenhum. Tá?
A questão de valores, não vou nem entrar nisso, que no prédio que já foi desapropriado, a gente já está na justiça, porque foi muito aquém. Tá? Então, a gente pede assim, já demos nossa colaboração, deixa a gente mais tranquilo, deixa a gente trabalhar, fazer nossos projetos, igual a gente sempre fez, né? Da forma que a gente sabe trabalhar. Tá bom? Obrigada. Obrigado pela resposta. Só lembrando, gente, que a gente tem duas representantes do Executivo aqui, tanto a secretária de Administração e quanto a secretária de Junta de Fazenda. Se quiser fazer alguma ponderação, algum questionamento aí esse projeto, tem alguma Pela ordem, coisa? Daniel. Só pontuar também um questionamento da Mara, que a gente vota, precisa ficar muito bem claro, porque não é que eu estou contra o investimento em educação. Não, pelo contrário, eu acho que tem que ser prioridade, a gente tem que fazer mesmo. O que eu não concordo é que, para a gente investir em educação, a gente tem que desativar alguma coisa tão importante para Brumadinho, né? Como a Mara muito bem disse, a gente poderia investir em educação e continuar mantendo o projeto João Fernandes do Carmo como ele sempre foi. Alguém do Executivo? Em discussão. Encerra essa discussão. Em votação em turno único, o projeto de lei número 100, de autoria do Poder Executivo. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 100 por 9 votos a 1, né? Eu não conto. Neste momento, comunico a todos que o Executivo opôs veto total à proposição de lei 4921, oriunda do projeto de lei número 5621, de autoria do vereador Guilherme Moraes, que torna preferenciais todos os assentos de transporte coletivo público de passageiros do município de Brumadinho para o uso de mulheres com crianças de colo, gestantes, idosas, obesos e pessoas com deficiências. Veto parcial à proposição de lei 50, oriunda do projeto de lei 8821, de autoria do vereador Daniel dos Reis, que institui a semana de conscientização e combate aos crimes de internet nas escolas da rede municipal de ensino do município de Brumadinho. Tendo em vista que os dois vetos já foram devidamente publicados no site, na forma regimental, encaminho ambos à assessoria jurídica para emissão de parecer, devendo a apreciação dos dois ocorrer na próxima reunião ordinária. Encerrada a deliberação sobre as matérias objeto da reunião, solicito à secretária que proceda a chamada final dos senhores vereadores. Presidente Daniel Hilário de Lima Freitas. Presente. Vice-presidente Enerson Rodrigues de Faria. Secretária Alessandra Cristina de Oliveira. Presente. Daniel dos Reis. Presente. Gabriel Augusto Viotti Parreiras. Presente. Guilherme Augusto Braga Moraes. Presente. Ivan Antônio Ferreira Egg. Presente. John Roberto do Carmo Oliveira. Justificado. Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo. Presente. Ricardo de Souza Nunes da Silva. Presente. Valci Carlos Martins. Presente. Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Vanilson dos Santos Porfírio. Justificado. Ô, gente, antes de encerrar, eu pedi aos vereadores que, na hora que acabar, só para esperar um tiquinho, que nós temos que tratar um assunto ali. Mais nada vendo a tratar, encerro os trabalhos da presente reunião, agradecendo a todos pela presença nesta casa. E aos internautas que nos acompanharam pelo site e Facebook. Lembrando que a gravação desta reunião estará disponível no site da Câmara. Bom dia a todos, bom dia ainda, né?